Bom, bem-vindo, galera. A gente deu um breakzinho aí na gravação dos Núcleo Calls, mas estamos retomando e com um convidado mais que especial. Hoje nós estamos na nossa 27ª edição, né? Vamos falar aqui com um cara que, assim, ele é mundialmente conhecido no circuito Itaim, Vila Olímpia, Faria Lima, como um grande jogador de squash, um jogador vibrante. Meu amigo Pedro Silveira. Tudo bem, Pedrão? Como é que você tá? O Pedro, ele fez uma... É muito legal quando a gente tem uma certa experiência, um tempo de mercado, porque a gente tem uma posição privilegiada de acompanhar algumas carreiras muito bem-sucedidas, e o Pedro é um caso desse, né? A gente já se conhece há um bom tempo, éramos colegas de academia, eu vi ele lá sempre vibrante na quadra de squash, né? E, pô, o Pedro fez uma trajetória muito legal no mercado, né? Chegou é, algum tempo atrás era CEO da operação da XP nos Estados Unidos, né? E agora ele está inaugurando aí uma nova etapa da sua vida profissional, né? Ele é cofundador e chefe de estratégia da Upol Global Capital. E, pô, para nós aqui da Nucleopar é um super privilégio estar recebendo um cara da sua qualidade, que eu tenho o privilégio de poder chamar de amigo. O Pedrão, você, cara, tem uma trajetória profissional incrível, uma história muito bonita, né, de se acompanhar e de se ver, como eu disse, né, eu sou um privilegiado de ter assistido esse caminho de camarote. Queria que você dividisse aqui com o pessoal que vai ter acesso a esse conteúdo, um pouco dessa sua trajetória profissional. Marcelo, primeiro, obrigado, agradecer de fundo do coração todo esse carinho de vocês, nossa amizade, e parabenizar pelo trabalho que a Nucleopar vem realizando, um trabalho excelente, dando muita assessoria correta para os clientes, né, crescendo, e com essa parceria com a XP. Então, parabéns por todo o trabalho e conta com a gente aí. Você sabe que você pode contar, né, em qualquer momento aí, Nucleopar, você e todo o time aí. Bem, Aliás, obrigado pela. aliás, deixa eu fazer uma confidência aqui, né? Esses dias nós recebemos aqui é uma atividade recorrente nossa aqui no escritório, né? Receber os representantes das gestoras, né? A gente procura conhecer não só quantitativamente o trabalho das gestoras, mas qualitativamente, né? Tá conhecendo a equipe, as pessoas, o processo decisório, o processo Muito de gestão de importante. risco, né? E a gente está sempre de portas abertas, né? Até em respeito também a esses profissionais que se dispõe a compartilhar as informações. E esses dias nós recebemos uma visita do teu time aqui, você estava aqui junto, pô, eu estava em viagem, fiquei triste de não estar poder presente, mas, cara, você não faz ideia, assim, a repercussão positiva que teve com a equipe, que todo mundo muito bem impressionado, viu? Que Parabéns. legal, cara. Fico feliz, fico feliz. A gente faz com muito carinho também e a gente realmente fica contente quando recebe um feedback desse que estamos no caminho certo, né? Obrigado, obrigado. Mas deixa eu contar Mas, um pouco da minha história, vamos lá. né? Deixa eu entrar ali na primeira pergunta ali, no que você pediu. Eu tenho 22 anos de mercado financeiro. Comecei como estagiário no mercado financeiro, numa corretora chamada Liquidez, do Arnaldo César Coelho, né, ex-comentarista da Rede Globo, mas também era um empresário do mercado financeiro. E passei por alguns bancos dali. Deixa eu te contar um segredo. Você sabe que quando eu era mocinho, Uhum. eu era operador de mesa de uma corretora chamada Grafos, e Eu lembro desse, e eu certa lembro. ocasião eu fiquei dando VC para ele lá, o compra e venda das opções. Olha como mundo Olha pequeno. lá, olha Né? lá, cara. Eu atendi a liquidez da TVM lá na Grafos, isso eu estou falando de 1988. Nossa, ele lançou a liquidez em 1985. É isso aí. Então, realmente tem ali exatamente essa época, nessa época. Isso aí. Mas daí, né, voltando ali, Marcelão, eu tive depois passagens também por alguns bancos, passei pelo Citi, passei pelo HSBC, pelas mesas, né, eu queria conhecer um pouco o lado de lá, né, mas logo ali na sequência fui convidado a voltar à liquidez, né, tinha deixado uma boa impressão lá como estagiário, voltei para trabalhar na mesa internacional deles. Era uma mesa de um produto chamado NDF. É, Fiquei ali, voltei para a liquidez em 2004. Rapidamente, fui dado a gerência da mesa. Então, em 6 meses que eu estava ali, virei gerente da mesa. A mesa começou a se destacar, a mesa começou a crescer. A gente transformou ela também numa mesa internacional. Então, eu atendia os grandes clientes estrangeiros que queriam operar no Brasil, principalmente juros e moedas, né? Principalmente juros e o dólar Brasil, né? Então a gente começou a crescer essa mesa, comecei muito a Nova York, fazer vários relacionamentos, virei, né, a principal mesa da corretora, ou uma das principais ali, rapidamente me tornei sócio, né, fui contemplado com a sociedade da liquidez pelo Arnaldo e pelo time, então já fiquei muito jovem ali, sócio da corretora,
E a corretora passou por uma transformação muito rápida. Depois de IPO, BMF e Bovespa, o Arnaldo decidiu vender a corretora, né? E acabamos achando um comprador, né? Eu e meu sócio, Fábio Isaac, né? Com os relacionamentos que a gente tinha lá fora, achamos a BGC, né? Fizemos a apresentação da BGC para o Arnaldo, que era o maior sócio, a decisão passava por ele de vender, e decidimos vender, né? Vendemos a corretora para a BGC, o que virou a BGC Liquidez no começo de 2009. Eu, como era um dos sócios, né, que tinha mais relações com os clientes internacionais, fui pedido para ser transferido para Nova York, para assumir ali em 2009 algumas mesas internacionais de produtos, né, relacionados ao Brasil e América Latina. Topei o desafio, mudei para Nova York, se não me engano, em abril de 2009. Ali fiquei, crescemos muito ali, crescemos os produtos estrangeiros, ganhamos uma notoriedade. O Brasil passou a ser um player importante dentro da corretora. A corretora era uma gigante, era a segunda maior corretora de atendimento a clientes institucionais, né, do mundo. Então, conseguir um destaque desse ali foi muito legal. Em 2013, fui convidado a voltar ao Brasil, né, para assumir como CEO da operação local, né, operação da Liquidez BGC, que na época, Marcelão, era a segunda maior corretora do Brasil, em Eu termos lembro de bem, ranking de PMF, de Bovespa, lembro e eu bem. recebi esse convite, e quando eu voltei, é, acabei, né, você encontra em vários fóruns, etc., né, por ser do mercado financeiro, Faria Lima, por mais que pareça, é um mundo pequeno, né. O CEO da XP, obviamente, era o Guilherme. A XP vinha numa crescente. É, na época, eu lembro de ter até procurado a XP nos rankings ali, porque a XP ainda tinha muito pouco volume ainda na época. E a XP era a 18ª do ranking, se não me engano, quando eu olhei em algum momento ali de 2013, né, do ranking principalmente de BMF, de futuros. Equities ela ainda tinha, né, nas ações um pouco mais de ranking. Cara, comecei uma conversa com o Guilherme, comecei uma conversa com o Carlos Ferreira, que você conhece bem, né, grande amigo nosso também. E ali, né, depois de alguns meses ali negociando, acabei mudando para XP. Então, eu entrei na XP no começo de 14, e ali o Guilherme, como estava fazendo uma reestruturação societária, eu acabei, né, sendo contemplado com ações do grupo. O grupo, né, tinha ainda um valuation pequeno interno, então acabei virando, né, pelas trocas de ações que eu tinha de BGC com ações da XP, acabei virando um dos principais sócios, né, estava ali entre os 5, 7 sócios do grupo, né, desde o começo como diretor executivo do grupo, que foi muito legal. Virei co-head institucional, né, da XP junto com o Carlão, né, tocava as mesas de operações de atendimento aos clientes institucionais ali desde E o eu lá começo. e eu lá na arquibancada com a bandeira torcendo, né? Não, e você acompanhando o tempo todo, né? É Você verdade. acompanhando o tempo todo. Em todos os momentos a gente se encontrava, em todos os momentos a gente estava Sempre. junto ali. Verdade. E daí da XP em 2014 em diante foi tudo muito rápido, né, cara? A XP começou a crescer demais, a XP começou a dobrar todo ano. A gente cresceu demais essa área institucional. Eu lembro quando eu cheguei, acho que tinham 3 ou 4 funcionários. Quando eu saí em 2020, a gente tinha mais de 100 funcionários aqui no Brasil. Em 2016, eu volto para Nova York para acumular a função aí de co-head institucional, né, das mesas do Brasil, mas também para virar o CEO de toda a operação internacional da XP, né? Foi me dado esse desafio pelo Guilherme, a gente já estava crescendo as mesas lá fora, o Guilherme pediu para eu ser o CEO de toda a operação internacional. Quando eu entrei, a gente tinha Miami e Nova York, abrimos Genebra, eu abri o escritório de Londres, abrimos Lisboa, a gente acabou comprando uma operação na Índia, que era uma operação para ajudar a gente a desenvolver alguns produtos de tecnologia, né, para servir esses clientes institucionais. Então, acabamos tendo por um tempo ali um representante, quase um escritório da XP na Índia, né, de um fornecedor muito importante. Então, assim, cara, a história que a gente fez lá fora foi uma história muito bonita também. A gente chegou a representar, né, ali em 2019, um pedaço grande do negócio da XP como um todo, né, somando essas áreas de institucional mais internacional. Cara, foi uma história muito bacana. Em 2017 veio a venda para o Itaú. Eu era um dos sócios que assinou essa venda, então é uma história legal também, né, de ter participado. Inclusive, Pedro, isso que você acabou de falar é uma coisa interessante, né? Porque nós estamos falando literalmente, como eu te falei, né? Eu tenho bastante tempo de mercado. Então, assim, a XP ela é disruptiva, né? Ela é divisora de águas na história do Sim, mercado financeiro brasileiro. E é muito legal esse seu testemunho, porque realmente, né? Eu diria que você
para o mercado financeiro, senão um documento histórico, né? Porque foi Sim, quando o maior player privado do sim. país, né, de certa maneira afiançou, certificou aquele modelo novo de negócio que a XP estava apresentando para o mercado brasileiro, né? Cara, foi muita conversa interna ali para a gente, né, decidir realmente. A gente estava, na época, até caminhando para um IPO, né, que a gente ia fazer o IPO no Brasil. O Itaú era um dos coordenadores líderes desse IPO, que a gente faria, né, nos próximos meses. E quando o Itaú veio e decidiu, né, fazer uma oferta de compra ali, o Guilherme e o Júlio Capo encabeçaram todo o processo, junto com o Roberto Setúbal e Pedro Moreira Salles, e a gente ficava ali, cara, só dando aquele apoio, torcendo e participando da estratégia, do que seria o depois, né, cara? A gente tinha muita dúvida, assim, cara, uma vez anunciado, como que a gente vai, né? A gente, Vou te dar o meu né, depoimento aqui, né, como um parceiro, como membro dessa rede de parceiros da XP. Eu lembro que muitos clientes me ligavam, né, dizendo que, poxa, a, o Itaú bancarizou a XP, né? Eu falei, vocês não estão entendendo nada, é exatamente o contrário, né? A XP está desbancarizando Itaú, e eu lembro bem que foi às vésperas de uma expert, né? Então, no dia seguinte, ali no primeiro dia voltado para o público interno do evento, o Roberto Setúbal fazia esse testemunho, né? Que eles, na verdade, se você não pode contra eles, né? Junte-se a eles, porque foi um movimento muito inteligente do Itaú, né? Ele passava por equivalência patrimonial a recuperar parte dos depósitos que perdia para a XP, mas se tornava sócio da XP em todos os depósitos que a XP conseguia tirar das outras instituições. O meu depoimento lá de cá foi esse, realmente teve esse primeiro impacto, mas logo as pessoas perceberam e foi muito engraçado que alguns clientes, né, começaram a dizer assim, bom, se o dono do Itaú está investindo na XP, porque eu, cliente do Itaú, não vou fazer o mesmo, né? cara, isso foi feito até antes do anúncio, porque, obviamente, um anúncio desse tamanho, com tanta gente envolvida, tinha sala que devia ter 80 advogados trabalhando, né? Sei lá, era uma loucura. Obviamente, vazou um pouco antes da assinatura final ali. E eu lembro que quando vazou, tinha alguns, né, agentes, etc., que já faziam essa propaganda. Falou, gente, se o Itaú está investindo na XP, por que você não vai investir, né? É, exatamente. Me ajudou bastante. Eu lembro que eu tinha, olha, foi engraçado isso. Eu lembro que no sábado de manhã, né, foi anunciado numa quinta-feira, eu acho, alguma coisa Anunciado assim. numa quinta-feira. Isso aí, foi Quinta-feira. numa quinta-feira à noite. E eu lembro que no sábado, imediatamente posterior pela manhã, eu tinha um café da manhã com uma cliente que queria entender melhor e conhecer. E aí, na sexta-feira, né, saiu no jornal, ela me liga ao final do dia e fala assim: olha, aquele nosso café da manhã não precisa não. Porque eu vi aqui, né, que se o Itaú tá com uma operação, então não precisa nem você me explicar, tá tudo certo. Foi isso que aconteceu comigo, cara. Isso aconteceu comigo. Não, assim, cara, o crescimento da XP depois do negócio, acho que assim, o negócio ali, ele comprou alguns anos de credibilidade que a XP ganharia naturalmente, porque o negócio é muito Sim, bom e é muito sério e é né, a maior, na minha opinião, empresa de investimentos do Brasil, né? É a maior do Brasil de investimentos, sem sombra de dúvida, mais completa, né? Então, mas ganhou credibilidade, comprou o tempo de credibilidade, né? sim. Porque credibilidade a gente ia conquistando com o tempo, né? Na conquista de vocês na ponta do cliente, a gente conquistando do nosso lado, com a nossa visão institucional. Quando você recebe a chancela de um banco centenário, né? O maior banco do Brasil, o maior banco da América Latina, né? E você, né? O CEO do banco ali, além de CEO, né, um dos principais sócios do banco, Roberto Setúbal, né, depois que ele compra, ele fala duas frases para mim que são muito emblemáticas. A primeira é que a XP era o maior caso de empreendedorismo da história brasileira, né, isso E é a marcou mais demais, pura verdade. né? Isso marcou demais, fazer parte daquela história ali dá muito orgulho, né, de empreendedorismo puro, E né? cá para nós, hein? Como isso incomoda. E a segunda frase que ele disse eu não sei qual modelo vai dar certo, né? Se é o modelo da XP de investimento ou se é o modelo que o Itaú usa até hoje. Mas exatamente por não saber qual vai ser o vencedor daqui a 10 anos, que eu quero estar comprado nos dois, né? Exatamente. Então ele já é dono do Itaú, ele também queria estar junto com a XP. Eu acho que o tempo está respondendo essa pergunta aí O com tempo já respondeu, facilidade. né? Hoje Exatamente. todos os grandes bancos estão indo para o modelo, né, da XP, Exata- inclusive no modelo da assessoria de investimentos. É uma coisa Exatamente. que eu nunca achei que eles fariam. Hoje o É. Itaú e o Santander já têm, né, Uma modelos de iniciativa assessoria nesse de investimento. sentido.
Deixa eu te Ô, falar uma gente, coisa, Pedro. eu sou uma pessoa neutra hoje. Eu quero dizer que os bancos Não, sim, são sem grandes dúvida. O mercado é instituições, dinâmico, né? Ele o está mercado é cada dinâmico. vez se Tem, ajustando a uma tem, nova tem realidade e outros, novas demandas. tem outros grandes players também, né? Sim, Tipo, os claro. bancos são muito importantes, Mas cumpriram essa é um uma papel história muito que você importante. viveu, né? Só que a XP é o que eu vivi, é uma história realmente disruptiva, é uma história Sim. muito diferente. Então, Ela realmente é um marco e muda um jeito de se relacionar, né? Então, realmente. E o sol nasceu para todos, né, Pedrão? Né? No é final isso. das contas, o que prevalece é a eficiência. Bom, conhecendo você com o teu espírito empreendedor e com uma trajetória como essa, o É. Pão Global é mais ou menos uma consequência natural, né? Fala um pouquinho aí dessa nova Sim, iniciativa, até sim, para a gente poder avançar um pouco no cenário aí, nas vamos. dúvidas que todo mundo hoje está sendo consumido por elas. Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu vou só acabar eu sair da XP logo depois do IPO. Eu, por estar em Nova York, participei ativamente do IPO, que é outro grande marco da história, né? Uma empresa brasileira do tamanho da XP fazendo um IPO lá fora. Então, eu, como era o CEO internacional, acabei participando de alguns momentos legais ali do IPO, inclusive tocando lá o sino ali, né? Do lado do Guilherme e dos outros sócios ali. Foi muito bacana essa experiência também. Mas decidi sair logo depois do IPO, começo de 2020, né, pré-pandemia até, toma decisão, leva um tempo ali para sair numa transição super saudável, sair, né, no melhor cenário possível, né, com portas 100% abertas e muita amizade lá dentro. Mas, cara, a Alpon é o veículo, né, do mercado financeiro que eu decidi lançar depois que eu saí da XP. Porque eu vi, né, as gestoras brasileiras, né, principalmente os fundos multimercado, né, que são gestores que têm, né, o aval de operar em nome dos clientes, né, qualquer tipo de posição, né, macro, pode operar equities, ele pode operar índices de ações, commodities, etc. Então, esse é um mundo que eu vivi bastante, até dentro da XP, no meu lado como né, comercial ali, rede institucional. Então, a gente decidiu lançar um produto, Marcelão, que é um multimercado, como qualquer multimercado que tem na plataforma, né, para o investidor geral, né, ou seja, você investe em reais na plataforma da XP. Importante falar que a gente está na plataforma da XP desde o primeiro dia do fundo. O fundo completa um ano agora em novembro, né? Mas eu via nos grandes fundos e grandes gestores, Marcelo, uma característica muito comum, né? Grandes gestores, porém com carreiras feitas no Brasil, uma experiência muito grande em operar ativos brasileiros. E conforme demais o quanto eles estavam gerindo, o quanto eles tinham né, de tamanho sob gestão, eles naturalmente precisam buscar internacionalizar o portfólio deles. Eles precisam começar a buscar rentabilidade não só no Brasil, coisa que eles estavam acostumados a carreira toda, mas também fora do Brasil. Então, o nosso pensamento foi: por que não lançar um produto, né, diferente? Um produto que, em vez de nascer brasileiro e depois tenha que buscar uma internacionalização, um produto no Brasil, feito por brasileiros, mas que já nasça internacional. Né? Que já nasça com um time com muita experiência fora do Brasil na sua carreira, né? E que saiba gerar os retornos operando os ativos lá fora. O mundo lá fora é muito grande. Né? Os investidores já correm muito risco no Brasil. O investidor, quando é um empresário, Marcelo, ele já tem empresa dele no Brasil. E daí ele recebe um dividendo, recebe algum dinheiro ali, ele aporta aqui no Brasil em mais produtos brasileiros. Eu acho super saudável, mas eu acho importante ter diversificação e investir internacionalmente também. Né? E se não for investir internacionalmente, pelo menos que tenha produtos no Brasil, como o Alpon, que correm um risco diferente, para ele ter um risco na carteira diversificado. Né? Então, obviamente, que quando a gente lançou o POM, além de obter altos retornos, e o time que eu montei, que a gente montou, é um time super qualificado. Eu só quero falar do meu gestor rapidamente. Meu gestor é um dos brasileiros que fez a melhor carreira em bancos estrangeiros da história. Sai do ITA, vai para o Santander, é braço direito do Roberto Campos por alguns anos, atual presidente do Banco Central, vai para o Morgan Stanley, fica por quase 15 anos no Morgan Stanley, onde, por último, por quase uma década, ele foi head global de opções do Morgan Stanley. É uma cadeira que ninguém chega aos 30 anos de idade, que nem ele chegou. Né? As pessoas costumam chegar com 45, Isso aí 50. é nível Messi e Cristiano Ronaldo, né? É,
Então, assim, cara, um grande destaque, né? Faziam resultados super expressivos para o Morgan Stanley por anos ali. Então, é um gestor muito preparado que conhece muito o mercado lá fora. Então, a Opom é esse veículo. É um Para multimercado. fazer justiça, qual é o nome do gestor para o público que está assistindo a gente aqui? É verdade. Tiago Melzer. Tiago Tiago Mel. Melzer é o nome do gestor, um grande gestor, meu sócio, fundador comigo, e a gente tem muito orgulho da história, junto com o Fábio Isaac também, nosso outro sócio, que era meu parceiro da XP e da vida também, do empreendedorismo todo. Então, essa é o ponto, um veículo multimercado, acessível para o investidor geral, né, na plataforma da XP, através da Nucleopar, e que busca trazer retornos, né, operando, né, com a sua vasta experiência fora do Brasil, mas retornos em reais aqui. E esse ano, né, é óbvio que esse vídeo aqui é um vídeo atemporal, mas até setembro a gente está com mais de 20% no ano, 230% do Não, CDI. resultado que fala por si É, só, né? Deixa eu te perguntar uma então, coisa, Pedro. Bom, a gente está vivendo aí um cenário super complexo, né? A gente sai é, de uma pandemia e entra numa guerra no coração da Europa, né? Nós estamos em 2022, por vezes até é difícil de acreditar, né? Que a gente está vivendo um cenário assim, com um grau de indefinição, né? Se a guerra acaba no próximo mês ou ela vai ganhar uma proporção inimaginável, né? Então é esse nível de incerteza que a gente vive. E, para facilitar um pouco as coisas, né, o mundo vive um surto inflacionário, né? A gente teve aí um choque duplo, né? Uma redução de produtos, de serviços associado a um volume gigantesco, né, de ação dos governos pelo mundo em combate à pandemia, aumentando aí significativamente a liquidez global. Então, hoje a gente vive um cenário de um surto inflacionário com uma perspectiva de inflação. Para alguns bancos centrais, esse é um cenário muito desafiador, né? Mais do que seria por si só, até porque não ter um histórico de lidar, né, com isso. Talvez isso até explique um pouco, né? O nosso Banco Central parece ter ido bem nesse sentido, né? Se antecipando um pouco aos ciclos. Eu queria que você desse aí a opinião de vocês em relação a como é que tem sido a atuação dos bancos centrais, particularmente do brasileiro, dado esse cenário aí que a gente está vivendo. Marcelo, acho que você colocou super bem alguns pontos, são pontos que eu vou reiterar aqui e vou adicionar alguns pontos, né? A nossa tese, desde que a gente lançou o fundo em novembro do ano passado, era uma tese de inflação alta. E eu acho que os fundos brasileiros esse ano se destacaram até por isso, porque é quase uma geração inteira de reguladores, né, estrangeiros, né, ou seja, as pessoas que estão sentadas hoje lá nos bancos centrais do mundo inteiro. E, além disso, uma geração, não, são duas gerações, né, se você contar que cada geração tem 20 anos, 30 anos, sei lá, quase duas gerações também de gestores, né, lá de fora que não sabiam que era uma inflação alta. Isso aqui a gente é especialista, né, Marcelão? Se Ô, tem uma nós coisa somos que o aqueles brasileiro. nós somos aqueles gafanhotos que os caras vão jogando inseticida e aí vai sobrando sempre uma meia dúzia que fica imune a qualquer coisa. Nós somos especialistas no tema, né? Se tem uma coisa que a gente é especialista é a inflação. A gente convive com a inflação há décadas, né? E a inflação não vai embora. Então, assim, o Banco Central Brasileiro saiu super na frente, fez um trabalho brilhante, antecipou isso, né? E a gente vê até hoje os bancos centrais lá fora correndo atrás do rabo, né? Literalmente, né? Correndo atrás, né? E sempre um pouco atrás da curva, né? Simplesmente por essa, né, alta falta de experiência que eles realmente não tiveram inflação nos últimos 40 anos lá, mais até, um pouco mais de 40 anos. Então, essa inflação, ela veio para ficar, porque realmente, né, o que aconteceu na pandemia, que foi a principal causa dela, é uma alta, né, ingestão de dinheiro, uma alta ingestão de liquidez que não tem como não ser inflacionária. Eu estava vendo, eu não tenho como confirmar exatamente o número, mas era assim, era nessa ordem de grandeza. A quantidade de dinheiro que existia, que foi criado no mundo até 2019, 2018, praticamente dobrou depois de 2018, 2019. Ou seja, imagina toda a liquidez do mundo sendo dobrada em menos de uma década, né? Cara, assim não tem como, né? E Assim num não tem cenário como. de brutal encolhimento das cadeias produtivas e logísticas, né? Você veja que o Exato, setor, por exato. exemplo, um setor assim rápido da gente pegar, a questão do setor aéreo, né? As companhias Sim. devolveram aeronaves,
diminuíram as equipes de voo, né? E o movimento agora voltando com tudo, não por acaso a gente vê os preços das passagens aéreas aí assustando as pessoas, né? É um Não, sem exemplo dúvida. entre tantos outros que a gente poderia destacar. Pedrão, dada a complexidade desse cenário, eu imagino que vocês já estão pensando aí mais ou menos, né, o que que o próximo ano nos reserva. Eu queria eu queria ter um pouquinho essa ideia, assim, né? Quais são as Vamos perspectivas que lá. vocês já trabalham aí para 2023? Primeiro que a gente é muito focado no global, eu vou até passar pelo Brasil, mas a gente é muito focado no global, então nosso cenário hoje é um cenário de recessão lá fora. A recessão chega, não tem como, né? A recessão vai chegar em algum momento, provavelmente do primeiro semestre do ano que vem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos entrará em recessão, né? E daí vai ter que ser um trabalho muito forte, né, dos bancos centrais, de manter esses juros por mais tempo ali, né? E daí começar já a pensar, né, em que momento, né, que vai poder começar a ceder, em que momento que ele vai poder começar a sinalizar essa queda, para que essa recessão seja uma coisa temporária, né, e os mercados se recuperem. Né? A boa notícia é que tem muita liquidez, a liquidez não vai embora, né? A liquidez ela continua muito alta. Em algum momento isso vai gerar, né, o retorno ali, né? O emprego ainda não refletiu lá fora, pode ser que tenha um pouco de piora de emprego, mas depois também com essas altas taxas, né, de empregabilidade lá fora, isso ajuda na volta, né? A boa notícia é que, por mais que venha uma recessão, lembra que o mercado financeiro sempre antecipa, né, na questão dos preços dos ativos. Então, não quer dizer que o mercado vai Ninguém fazer a fica de braço mínima. cruzado esperando as coisas acontecerem, né? Exato. Quando tiver apontando a recessão, alguns meses para frente, o mercado talvez esteja na mínima daqui a pouco e pode começar a recuperar, né? A gente ainda acha que tem espaço para piora, tá? A gente acha que nesse ano e talvez ainda como um pouco do começo do ano que vem vai piorar um pouco ainda, os ativos devem se corrigir, né? Confirmando esse cenário de juros altos por um pouco mais tempo, talvez até realmente, né, uma remodelação de qual é, né, os múltiplos, né, aplicados nas empresas, né? Não é uma correção necessariamente só de lucro. Talvez seja uma correção de múltiplos. Os múltiplos estavam esticados, né, e com juros mais altos, né? É natural que as pessoas tenham que refazer o quanto ela quer pagar, né, pelos lucros da empresa, né, o quanto ela quer deixar o dinheiro, né, aplicado nos governos e nos títulos, né, por aqueles juros mais altos. Então vai ser natural essa correção. A gente acha que tem um pouco de espaço para piora, mas a gente não é super pessimista para o longo prazo, não. A gente acha que mesmo em 2023, em algum momento ali, a gente já deve ter uma volta forte, né, dos preços dos ativos, né? Antes de entrar na Europa, eu quero só comentar do Brasil. Acho que o Brasil é quem está melhor posicionado nesse cenário, porque o Brasil antecipou essa corrida contra a inflação, o Brasil já controlou a inflação. Dificilmente a gente vai voltar a ver a inflação crescendo num curto prazo aqui. Então, isso é muito bom para o Brasil. O Brasil pode pensar em voltar juros um pouco mais para frente. O Brasil não é uma ilha. Se a crise piorar muito do que eu estou falando, natural que o Brasil vai sofrer, né? Mas o Brasil está muito bem preparado, né? E as eleições, independente do cenário, né? Porque mesmo Lula sendo eleito, né, que hoje para mim é o cenário mais provável, embora esteja muito apertada essa corrida, né? O que aconteceu no primeiro turno de formar-se uma base muito forte, né, dessa direita mais conservadora, desse movimento chamado bolsonarismo, isso quer dizer que o Lula não vai ter aval para fazer o que ele bem entender, e É muito como menos. se é como se a É, sociedade brasileira tivesse dividida quanto a uma preferência pessoal, mas na sua maioria colocando ali uma barreira que a gente poderia dizer assim, uma barreira legislativa que sinaliza um pensamento médio mais conservador, mais pró-mercado, né? De querer um Estado menor, mais sim, voltado para uma sim. privatização, né? Tem Eu uma acho que, eu mudança acho que de é eixo isso. aí, né? É uma mudança, sim. Eu acho que é essa é a escolha, né? E eu, de novo, eu acredito, né, caso o Lula eleito, eu não acredito no Lula da campanha, eu acredito no Lula pragmático, né? Um Lula que vai sentar na cadeira de presidente e não vai aplicar, né, irresponsabilidades fiscais e outras É, coisas que ele vê. especialmente no curtíssimo prazo, não vai ter nenhuma mudança Sim, drástica e ruptura, né? acho que não. Em momentos onde o país vivia menos polarizado e aonde ele, com uma vitória maiúscula, não fez isso num primeiro movimento,
não seria agora que o faria. Talvez a preocupação maior deva ser mais a médio e longo prazo, mas aí também a gente já entra até naquele questionamento, né? O quanto qual é a longevidade política do Lula, né? Quer dizer, Sim. qual seria o tamanho desse primeiro mandato? Talvez esse primeiro mandato, ainda que não seja capaz de mudar o rumo absoluto do país, mas talvez até o poder, o poder desgasta, né? O exercício do poder, né? Você sair da posição de pedra para a janela nunca é uma transição que não custa um preço, né? Não, e caso ele seja eleito, de novo, quero repetir que eu Tá acho que a aberto o eleição está, cenário, né? a eleição está aberta. Eu Sim, acho que o Bolsonaro está no melhor momento e tem uma chance de ganhar. Embora hoje eu acho que o Lula ainda é levemente favorito, sim, mas eu acho que a eleição está totalmente aberta. Caso o Lula eleito, lembrando que ele vai chegar no final do mandato com 81 anos, né? É uma eleição já difícil de ele concorrer à reeleição, né? sim, Então, de novo, né? Eu acho que pode ter um pouco de volatilidade de curto prazo aí após a eleição, caso ele vença, mas ele vai ter que sinalizar rápido, né, coisas que ele não está fazendo agora, o nome do ministro da Economia, os planos de governo, né, com mais clareza aí para os mercados se acalmarem, e daí, com essa base forte de Congresso e Senado opositor a ele, a gente ainda fica até esperançoso que as reformas principais sejam feitas, né? sim. Então vamos esperar, vamos esperar. Os meus clientes, né, naturalmente, ao longo dos últimos tempos, vêm me perguntando, né, sobre o impacto da eleição na formação de preço dos ativos. E eu brinco com eles dizendo o seguinte, que desde o início da corrida eleitoral, o Lula já era presidente na Austrália, né? É, Então, é desde o verdade. começo, né? E se a gente olhar o processo desde a redemocratização, todas as vezes que houve um segundo turno, o PT lá esteve ganhando ou perdendo. E mesmo na última eleição, né, a vitória do Bolsonaro não foi uma vitória de 70-30, foi uma vitória de 54-46, né? Com a diferença de Sim. 4%. Então seria até ingênuo imaginar que num cenário como o atual essa diferença pudesse ser maior a favor do Bolsonaro. Não, no máximo igual, muito provavelmente menor se vier a ser menor, porque de fato, como você falou, e no mercado a gente repete muito isso, né? Trend is your friend, né? Então, quer É. dizer, se a gente for olhar em termos de tendência e imaginar que existem ainda algumas semanas, pode haver alguma mudança, mas é aquela história, não, né? O mercado já precificou o evento da provável, possível vitória do Lula, né? Mas ainda, a meu ver, não precificou o cenário oposto. E aí eu acho que traria muito mais ganho, né? Porque consolidaria esse cenário já apresentado nas urnas. Mas e aí você ia Eu seguir acho que agora? Pois não, é, pode falar. eu só ia te interromper para falar, é importante olhar a eleição, talvez tenha um efeito pequeno ali de curto prazo na volatilidade, mas o problema principal do Brasil não é o Brasil está bem, na minha opinião, o problema Sim. principal do Brasil é o mundo, eu falei um pouco dos Estados Unidos e eu queria só retomar, É isso Marcelão, que eu ia falar com você. Vamos falar da velha senhora lá do velho continente. eu acho que se está ruim para os Estados Unidos, né, para a Europa nem se fala. Concordo plenamente. Eu acho que o grande problema atual do planeta é a Europa, porque além de um cenário de alta inflação, ele tem uma crise energética sem precedentes. Está acontecendo uma guerra no meio do continente, né, onde não tem nenhuma perspectiva de curto prazo de melhora, não tem nenhuma perspectiva de curto prazo de encerramento da guerra. Na verdade, as expectativas atuais são que ela piore um pouco antes de melhorar, né? Sim, sem Então, dúvida. o inverno está se aproximando. A crise energética é gravíssima, não só no continente, mas também no Reino Unido. Então, é um cenário muito duro, né? Os pequenos empreendedores já estão sofrendo largamente, né? Os negócios não se sustentam para esses pequenos empreendedores, lembrando que eles são uma parte importante do PIB, né, europeu. As contas energéticas já estão num limite de quase impagáveis, dado o dinheiro que eles geram ali nos pequenos negócios deles, né? Então, é um cenário muito grave Ô de, Pedro, né? e eu não sei se você tem essa sensação pessoal, que é algo absolutamente empírico, não tem estudo, mas assim, uma sensação de que a Europa parece viver uma certa decadência em várias frentes, né? Assim, dificuldade de lidar com questão migratória, choque cultural, né? Tem uma série de pré-condições que fazem esse cenário que você descreve ainda mais complexo, né? A Europa, né, não tem uma agricultura pujante que nem o Brasil tem, não tem
uma tecnologia, né, um setor tecnológico pujante que nem os Estados Unidos, China tem, né, industrialmente, né, tirando a Alemanha, né, sobrou pouca coisa, né, de realmente grandes indústrias. A Europa é muito forte no serviço, Sim, né? A Europa é muito forte em serviço, e são esses que estão mais sofrendo com essa crise. Então, é realmente muito grave muito o que está complexo, acontecendo lá, muito complexo. né? Uma E o das Brasil principais também teses tem do nosso, uma das só principais teses do nosso fundo, só quero pegar esse gancho, sim, que era a desvalorização do euro desde lá de trás. A gente estava vendido em dólar-euro, então a gente teve um ganho expressivo esse ano, né, vindo dessa posição de vender dólar-euro. A gente acha que o euro pode piorar contra o dólar. Ele já andou bastante, mas ele está apostando agora contra outras moedas, contra o franco, contra algum dos outros pares ali. Então é interessante só mencionar isso para fazer o gancho, porque isso é algo que a gente pegou legal, a gente estava com essa visão e a gente acha que ainda pode piorar bem ainda. e uma coisa, né, no caso do Brasil, a nossa concorrência aí ajuda bastante, né? Porque na caixinha de emergente, quando o cara olha, ele vai ver lá África do Sul, país com nível de corrupção absurdo, a Rússia envolvida aí nessa questão da guerra, a Turquia é um país que, né, hoje já institucionalmente em frangalhos, né? Então, até por conta disso também, né, o Brasil acaba ganhando, tendo essa vantagem, né, somada à questão da política monetária, a própria melhora das contas públicas, talvez não tanto por mérito, né, da redução das despesas, mas enfim, as receitas foram corrigidas, né, por conta da inflação. Então a gente acaba tendo aí realmente um cenário positivo, meio que um pouco na contramão do mundo, que para nós é bom, né? De certa maneira, eu acho que não por acaso o Brasil aí é o quarto destino, né, segundo os últimos dados aí do investimento estrangeiro direto, né? O Brasil está super na moda, né? O É Brasil isso aí. tá porque fez a lição de casa, porque fez e fez muito bem feito, né, a lição de casa. Então, os investidores estrangeiros, sem dúvida, estão olhando para o Brasil. Só que no momento também eles têm um problema maior lá para olhar, né? Então, Sim, esse. isso atrapalha um pouco. Lembrando, o Brasil não é uma ilha, o Brasil não está isolado dessa crise mundial, caso ela venha, né? E caso ela piore. Mas eu acho que não que as expectativas já estão bem acertadas. Eu acho que pode piorar um pouco ainda, mas eu acho que não é nada que vai atrapalhar os planos aí de médio e longo prazo, não. E outra coisa, né, Pedro? Com vento a favor, todo mundo ganha dinheiro, é fácil, né? A gente vai ver o valor do gestor É, exatamente em cenários de adversidade que também acabam reservando grandes oportunidades, né? Então, sem mesmo dúvida, esse sem cenário dúvida. global desafiador, se ele é desafiador ao mesmo tempo, ele vai reservar grandes oportunidades, e aí eu acho que ter um veículo como o de vocês na carteira é o que faz dar ainda mais sentido. Cara, quando a conversa é boa, e especialmente essa, quando é com um amigo, né, o tempo parece voar e nós estamos aqui É já isso. na nossa reta final, sem nem perceber. Pô, que legal. Pedrão, É eu verdade. queria passar a palavra para você para suas considerações finais e já deixar aqui um agradecimento em meu nome, em nome da Nucleopar, todos aqueles que vierem a ter acesso a esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso entre os nossos clientes e o pessoal aqui que acessa o nosso canal no YouTube. Pô, Marcelo, de novo agradecer a Nucleopar, agradecer a você pela oportunidade, pelo carinho e reiterar o quão fã eu sou de vocês e de tudo que vocês estão Imagina. construindo e me deixar à disposição, né? Não só de vocês, mas dos clientes, dos investidores e de quem estiver assistindo esse vídeo. Sou uma pessoa extremamente acessível, você sabe disso, né, Marcelão? Sim, pô. E caso precisem, estou aqui para vocês aí. Você Agradecer a é, oportunidade e mandar um grande abraço a todos aí. Você é a diretoria, nós temos um projeto aí, estamos numa fase de transição, graças a Deus a gente tem crescido bastante, estamos tocando aí algumas obras de algumas filiais que a gente está abrindo pelo Brasil, mas em breve a nossa ideia é tocar um projeto que originalmente ia se chamar Café com Gestor, mas por indicação do Zé Rocha lá da Dália, ele achou assim, pô, faz chopp com gestor que eu acho que vai fazer mais sucesso. Porra, tô dentro. Então pode ter certeza. Pode ser um dos bares. Eu nem contei esse lado empreendedor. É verdade, você tem os bares aí, a gente pode fazer aí Vamos no um bem Tatu Bola. bolado. Vamos no Tatu Bola lá. Tá bom, Pedrão, muito obrigado aí pela sua presença, um grande abraço e até a próxima. Abraço, valeu, Valeu, obrigado. tchau, tchau.